Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN. Vasco venceu 3-0, vitória importantíssima para chegar com uma moralzinha no jogo contra o Botafogo, valendo vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Agora o Vasco está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, mas precisa se classificar no Campeonato Carioca para as semifinais, né, galera? Não dá para aceitar o Vasco fora dessa disputa, e para isso precisa vencer o Botafogo pelo placar mínimo de jogo aí. 1-0 é goleada nesse jogo contra o Botafogo. Jogo importante, o Vasco deixou acontecer isso, né, cara? Infelizmente teve jogos ali onde não poderia perder pontos e acabou perdendo pontos. Inclusão de chances claras, o aproveitamento de chances claras, ele era o 15º. Ou seja, o problema não era a criação. Aliás, hoje também o problema não foi criação, também em alguns momentos bem. Desperdiçou. Você termina a tua criação finalizando. Sim. E, bom, se falava o tempo todo, tanto que o Bahia foi ao mercado buscar esses jogadores. E o gol do William José é o gol do rompedor, né? Eu não estou diminuindo a capacidade dele, eu acho que ele vai marcar muito gol, mas é aquela bola que, sabe aquela que você tem que marcar, tem que entrar e tem que empatar o jogo, tal, e o cara está na área e ele vai, e ele se atira e ele divide. Faltava um cara assim, e esse cara empatou o jogo. Sim. Então, tomara que seja um outro caminho para o Bahia, porque o Bahia tinha controle, o Bahia tinha posse e faltava gol. Agora o Bahia tem uma situação. Você pega o Eric Pulga pelo lado esquerdo o tempo todo e criando. O Pulga finaliza muito, né? Mas também trabalhando, botando assim, o jogo para finalização ali na marca do pênalti, na linha de fundo, para quem está chegando. Então, acho que pode ser um Bahia diferente. E retornar a Libertadores, eu acho que vai retornar. Não acredito num fenômeno strongest fora de casa. E, aliás, o Bahia presta um serviço para toda a Libertadores da América, porque, só para ter ideia, o Flamengo ano passado não foi nada bem, mas o Flamengo pegou o Bolívar, ele foi 2 vezes para La Paz e jogou também em Bogotá. Isso. Cara, Bogotá também já foi 2.400, 500, acho que era isso. Bogotá ele também sofreu. Já foi um Flamengo mais farolzinho mais baixo. E 2 vezes em La Paz ninguém merece. Então, assim, tirar a altitude do caminho de todo mundo, a Libertadores, todos os outros vão agradecer. Tá todo mundo torcendo pro Bahia hoje. Todo mundo torcendo pro Bahia. Melhor ir pra Bahia do que você subir. Você sobe. E não chega, né? Não chega, cara, não chega. Não, se o aeroporto ficar 4.100, a seleção boliviana tá jogando lá, em El Alto. É um nome sugestivo, né? É Lauto. 4.100, aí é difícil ganhar lá. E o Rogério tem feito algumas coisas que eu acho bem legais, assim, porque que a gente muito vê no futebol brasileiro, mundial, e funciona muito bem, nada contra. A gente vê muitos jogadores de lado de campo que driblam sempre para dentro, né? Jogando com o pé invertido, né? E lateral passando por fora. O time do Rogério faz muito o contrário, né? O Ademir faz esse jogador agudo do lado direito, e você chamou atenção na abertura, William. O Gilberto vem por dentro para ajudar na construção. Já tem os 2 meias que constroem por ali, o Jean Lucas e o Everton Ribeiro. O Eric Pulga, ele pode tanto ser o segundo atacante como esse cara que fecha pelo lado esquerdo. Sim. Ou seja, quando você tem jogadores que funcionam de linha de fundo, que dão essa amplitude, para usar um termo do futebolês, e os jogadores que vêm por dentro construindo o lateral, quando você pede para o adversário marcar esse lateral, o atacante adversário, ele tem dificuldade de fechar por dentro, né? Então, chega um certo momento que pode acontecer, e inevitavelmente às vezes ocorre, de o jogador que vem por dentro construído quando é bom, o adversário não sabe se ele é do volante, quem pega ele, se o volante vai nele, sobra o outro construtor por dentro. Ou seja, o Rogério está criando alternativas, né? O Jean falava, por exemplo, pode ser que entre um 5º jogador do meio campo. O 5º jogador do meio campo, quando necessário, foi o Eric Pulga, e quando não era necessário, ele era o atacante. Sim. Ou seja, para pouco tempo de trabalho, né? Assim, a gente já entende as ideias, e a questão é se elas vão ser bem executadas, principalmente nos jogos mais difíceis. Hoje o jogo era difícil pela altitude.
Mas mesmo sem ser tão difícil, era um jogo muito grande. Porque é óbvio que os jogadores do Bahia estão pressionados. É óbvio quando o Elton Serra fala, olha, só se fala desse jogo, isso está dentro do vestiário do Bahia. E eu acho que eles conseguiram lidar muito bem com as dificuldades do jogo, que é a pressão e a altitude. E o Grupo City, né? Assim, tem uma direção menos nervosa. Né? Até porque, se eles tiverem que ficar nervosos, eles vão ficar com o Manchester City atualmente. Aliás, eles estão com bastante problema, né? É melhor ficar nervoso lá. Dentro e fora de campo. Mas é outra. Não é que os treinadores são, como diria o ex-ministro, imexíveis, não. Né? Eles são, mas não do jeito que se pensa futebol aqui. Então, legal, Campeonato Baiano, bacana, tal, mas Libertadores da América, ok? É Libertadores da América. Isso é um objetivo. Depois, sabe, a Copa do Nordeste, em preparação para o Campeonato Brasileiro. Mas nada mais importante do que isso. Olha o gol que perdeu o Ademir. E voltar para a Libertadores depois de tanto tempo é fundamental. E a gente vai ter espetáculos memoráveis na Bahia, com o Bahia na Libertadores. Não, sem dúvida. A gente já vê isso com o Fortaleza, né? A gente precisa saber como é que o Bahia vai lidar com essa questão da chance de gol. Estou agradecendo aqui o João Vitor Lopes, da TSPN. O grande João Vitor. Que mandou aqui os números do ano passado. Ah, legal, fala. O Bahia, na criação de grandes chances, foi o quarto time que mais criou no Campeonato Brasileiro. E na conversão das grandes chances, foi o 15º. É isso aí. Que desperdício. É isso aí. Quer dizer, teve o 8º melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tendo sido o quarto time que criou mais chances. Ou seja, ele ficou entre um e outro, né? Exatamente. Entre o quarto e o 10º. Mas aí que tá, a conversão das grandes chances, a não ser que o técnico escolha atacantes piores na conversão. Porque os atacantes já ajudaram na marcação, já ajudaram na construção, do que ele tem no banco, e não era a questão do ano passado, a questão não era o técnico. Então, é isso. Então, vamos ver se esse ano ele tem jogadores isso melhora. Ele tem melhores opções, inclusive essa é uma das boas opções dele, o William José. Eu acho uma bela contratação. Então, vocês imaginam que é uma questão de tempo para o William José ser titular desse time? O que você acha, Jean? Eu acho bem provável. Né? Eu acho bem provável, primeiro pela grandeza da contratação, porque a gente esquece, mas o William José era um cara que há pouco tempo era cotado por Flamengo, por Palmeiras. Jogou na seleção. Então assim, cara do mais alto nível para o futebol brasileiro, entendeu? Você pode falar, ele é um... Né, o Calçado até falou um pouco da característica dele. Ele é um centroavantão mesmo, não é um cara habilidoso, não é um cara mas é um cara que sabe jogar futebol, um cara que sabe fazer gol. É um jogador do mais alto nível, acho que para o futebol brasileiro. É um investimento importante e acho que é normal, até por todas as carências que o Bahia mostrou na temporada passada, que tinham muito a ver com a ausência. É isso aí, galera. O Bahia empatou no primeiro jogo da Libertadores, né? Amanhã tem Corinthians. Corinthians, né? Amanhã tem Corinthians. Hoje teve Boca Juniors, né? Teve Boca Juniors, teve Bahia. Vasco venceu por 3-0 na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro também venceu por 2-0. Libertadores, o Boca Juniors perdeu para o Aliança Lima. Rapaz, Deportes Iquique do Chile venceu o Santa Fé da Colômbia por 2-1 e o Bahia empatou em 1-1 contra o The Strongest, né? Lembrando que o The Strongest joga em uma altitude, é muito difícil jogar contra esse time na altitude, né? Já vi times grandes perderem lá e o Bahia saiu com um resultado gigantesco. Provavelmente vamos ter o Bahia goleando o The Strongest no próximo jogo da Conmebol Libertadores. Hoje também teve Liga dos Campeões, né? O Milan empatou contra o Feyenoord, sei lá. O Atalanta foi eliminado pelo Clube Bruges. O Bayern de Munique passou pelo Celtic, está classificado, e o Benfica passou pelo Mônaco também. Aí, semana que vem, né? Hoje é terça, não, amanhã, né? Amanhã tem Real Madrid também pela Champions League. Real Madrid e Manchester City. E o Vasco agora enfrenta aí o Botafogo no próximo final de semana, valendo vaga nas semifinais do Campeonato Carioca.